Jesus está morto. Jesus permanece morto e nós o matamos. Como nos confortaremos, nós, os assassinos de todos os assassinos? O que era o mais sagrado e poderoso de tudo que o mundo já possuía sangrou até a morte sob nossas facas. Quem limpará este sangue de nós? Que água há para nos limpar? Que jogos sagrados devemos inventar? Não é a grandeza deste feito para nós? Não devemos nós mesmos nos tornarmos deuses, simplesmente para parecermos dignos disso? Este trecho escrito por Friedrich Nietzsche apresenta uma questão fascinante. O que fazemos quando não encontramos mais significado em nossas religiões e tradições antigas? O que fazemos quando os alicerces da sociedade foram quebrados? Como superar o vazio deixado pelo niilismo? O niilismo é a crença de que a vida não tem significado, que moral e valores não existem, e que todas as estruturas e instituições pelas quais parecemos destinados a viver não são reais. Você não precisa se importar com nada, porque nada importa. A princípio, a ideia de niilismo é libertadora. Alguns até diriam que é reconfortante. Imagine acordar sem sentir o peso do mundo em seus ombros, ou ir para a cama sem sentir que decepcionou todos ao seu redor. Você não está mais vinculado à religião, códigos morais ou tradições sagradas. Você está livre para viver a vida do seu jeito, porque no final do dia, nada importa. A filosofia do niilismo foi popularizada pelo filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, mas ao contrário do que as pessoas pensam, ele não desejava uma sociedade nihilista. Ao invés disso, ele acreditava que o niilismo era necessário para desmantelar as instituições morais da época e permitir que algo novo acontecesse, em certo sentido, permitir que nos tornemos deuses. Sua filosofia era que precisamos superar o niilismo, não ficar presos nele. Ele acreditava que o mundo não tem ordem ou estrutura, exceto o que damos a ele. Essencialmente, o que pensamos sobre o mundo é o que é. Se acreditamos que nada importa e que a vida não tem significado, então estamos destinados a viver em um mundo sem significado, comunidade, relacionamentos ou qualquer outra coisa que valorizemos. Ele sentia que os efeitos dessa abordagem filosófica destruiriam qualquer convicção que a sociedade tivesse e veríamos uma crise completa da humanidade. Parte disso se concretizou no século XX, após a morte de Frederick, quando temas de niilismo estavam ressoando com artistas, críticos sociais e filósofos. A segunda metade do século XX foi definida em parte pelo antifundacionalismo, uma atitude de indiferença para com estruturas sociais e de negócios. Nos anos 2000, um clima de melancolia, ansiedade, raiva e desespero se instalou e tem um forte domínio. E ainda as pessoas recorrem ao niilismo não para sentir desespero, mas para tentar encontrar uma resposta para a pergunta que todos temos: por que tenho que acordar todos os dias e trabalhar 8 horas em um emprego que odeio? Por que tenho que seguir tradições religiosas nas quais nem acredito? Por que tenho que viver minha vida de acordo com as regras dos outros? Essas perguntas se tornaram ainda mais prevalentes em nossa sociedade pós-pandemia, onde parece que o mundo está desmoronando. Todos os dias ouvimos falar de uma nova guerra em uma parte diferente do mundo e há uma crise de custo de vida em todos os lugares que olhamos. A inteligência artificial está tomando alguns de nossos empregos. Diante dessa realidade horrível, o conceito de nada importa pode ser libertador. Ao retirar o significado das coisas, elas deixam de ser tão sombrias. Em vez de se preocupar com o futuro, você tem uma fuga, uma oportunidade de não lidar com as perguntas para as quais talvez não tenha as respostas. O mundo, seus problemas e nossas perguntas e preocupações sobre ele podem parecer infinitos. É avassalador, mas o niilismo oferece uma oportunidade para nos sentirmos insignificantes dentro de tudo isso, para nos sentirmos como se não importássemos, porque nada disso importa. Há uma liberdade infinita nisso. Nos permite ser indiferentes às coisas que, de outra forma, ocupariam nossa atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mundo não nos afeta, e portanto, não afetamos o mundo, a política não importa, as dificuldades não importam. Mas o desafio com o niilismo e o problema que ninguém conseguiu resolver é que ao mesmo tempo isso significa que as amizades não importam, a família não importa, o amor, a felicidade, nada disso importa. Se mergulharmos muito fundo na toca do niilismo,
Começamos a sentir uma sensação de perda das coisas que nos trazem alegria em um mundo que já é difícil de viver, e perda de nós mesmos. Abraçar o niilismo é compreensível e às vezes útil, mas pode criar uma perda de propósito e motivação em nossas vidas. Aquela sensação de indiferença sobre o mundo significa que também somos indiferentes sobre nossas vidas e o caminho que queremos seguir. Isso nos faz sentir vazios e desesperados sobre quem e o que somos. Pode levar a comportamentos destrutivos. Se nada tiver significado, então nossas ações não têm consequências, acabamos não sentindo qualquer tipo de responsabilidade pessoal pelo que fazemos, mesmo se fizermos coisas ruins. O niilismo também torna muito difícil estabelecer um quadro ético, questiona a própria existência de moral, valores e ética, e sem esses não há realmente princípios universais para nos unir a todos. Claro, não precisamos concordar com tudo, mas se pararmos de tentar ser boas pessoas e nos importarmos com os outros, a sociedade se desintegrará. Significa que nos desconectamos não apenas de estranhos, mas também das pessoas mais próximas de nós. O niilismo questiona a mera existência de relacionamentos e instituições, essencialmente desafia a comunidade, fomenta um sentimento de distanciamento. Claro, nem todas as instituições são boas, mas muitas são importantes para como construímos nossas vidas. Vamos à escola para aprender, mas também para socializar. Jogamos basquete em alguma quadra para nos exercitar, mas também para socializar. Vamos aos lugares de culto para realizar nossas práticas religiosas, mas também, você acertou, para socializar. Porque, no final do dia, somos animais sociais e a comunidade é uma das coisas mais importantes para viver uma vida longa e saudável. Estas ações que usamos para nos conectar com os outros também nos ensinam empatia. Os seres humanos são a única espécie capaz de entender e experimentar sem viver isso. Temos empatia pelos outros. Se o niilismo nos pede para nos livrarmos dessa empatia, não está apenas nos pedindo para abrir mão de uma parte vital de nós mesmos, mas também está criando rachaduras em nossa coesão social. Sobre ele dedicou sua vida a entender o niilismo. Ele o via como resultado das frustrações das pessoas ao buscar significado e propósito na religião. Escreveram sobre isso após o Iluminismo, quando as pessoas começaram a questionar os princípios religiosos que haviam guiado a sociedade por tanto tempo. De repente, o antigo propósito de viver para Deus não tinha mais significado, porque as pessoas pararam de acreditar em Deus. O colapso do significado também significava um colapso do propósito. Quer gostemos ou não, o propósito em nossa vida muitas vezes vem do sofrimento e da dor. Algumas coisas são essenciais de se experimentar para viver uma vida profunda. Nos foi dito que é a partir da morte mais profunda que o mais alto deve chegar ao seu auge. Queriam virar o niilismo ao contrário. Acreditava-se que se sobrevivêssemos a uma tomada de princípios niilistas, poderíamos descobrir o rumo correto para a humanidade. Nesse sentido, o niilismo é um estágio transitório da vida que precisa ser superado para encontrar significado em por que sofremos. No entanto, também acreditava-se que nem todos têm a capacidade de superar o niilismo. Niilistas passivos, como eram chamados, nunca encontrarão significado no mundo. Sua abordagem à vida abraça um sentimento de nada e desespero. Isso infelizmente muitas vezes leva as pessoas a movimentos de massa que gostam de dizer-lhes no que acreditar. Cultos, partidos políticos e grupos religiosos oferecem aos niilistas passivos uma saída fácil. Por outro lado, os niilistas ativos podem reconhecer sua existência sem propósito e se esforçar para sair dela. Isso pode se parecer com a destruição de valores antigos e a construção de novos que tenham significado. Como você vê o mundo em sua própria evolução pessoal? Pense em uma pedra sem significado quando está apenas na sua frente. Mas se você começar a esculpir nela dia após dia, pode criar uma lança, uma estátua ou joias e dar a ela propósito e significado. Claro, nem sempre recebemos a pedra em frente a nós. Pode ser difícil descobrir por onde começar a procurar esse significado. Talvez não nasçamos com uma paixão ou propósito de vida único, mas se nos permitirmos sentir nosso sofrimento, dificuldades e dor, podemos ter uma ideia do que queremos da vida. Se invejarmos um amigo que pratica tênis dia após dia e finalmente vence a competição, talvez seja um sinal de que devemos tentar o tênis, ou até mesmo apenas adotar um novo hobby. Se vemos pessoas sofrendo em nossa comunidade,
Podemos transformar nossa tristeza em ação voluntariando-nos em uma cozinha comunitária local. Quando estudamos nossas emoções, encontramos significado e podemos superar o desespero que o niilismo pode nos causar. Mas como sabemos quando superamos? Bem, imagine que lhe disseram que você teria que viver sua vida exata repetidamente. Se você está bem com isso, apesar das dificuldades, você não está vendo sua vida ou o mundo de forma nihilista. Você aprendeu a celebrar a vida como um milagre e abraçar cada parte dela, mesmo quando não parece ótimo. Existe uma metáfora de um pastor e uma cobra. A cobra havia rastejado pela garganta do pastor e, a princípio, ele estava se engasgando com a cobra. Então ele morde a cabeça para salvar sua própria vida. Ele cospe a cabeça e permite que a dor faça parte dele para que ele possa continuar vivendo. Ele toma controle do desespero e da dor. Quando permitimos que outros ditem coisas para nós, não nos sentimos bem. Queremos estar em contato com nossos sentimentos e resolver nossos problemas a partir de um lugar de propósito. Comente e nos diga se gostou, seu comentário é muito importante para nós. Não esqueça de se inscrever também para sempre ficar por dentro do que rola em nosso canal.